Fala, vendedor! Estamos começando mais um episódio aqui do nosso Pode Faturar, porque antes de falar sobre o nosso convidado, eu vou dizer uma coisa que a gente sempre lembra, que é o seguinte: ouvir o Eu Te Amo é maravilhoso. É muito bom. Mas ouvir um Pode Faturar é do cacete. E vendedor que é vendedor gosta de ouvir Pode Faturar. Pode Faturar é o gol do vendedor. É o melhor momento. E olha, do eu vou falar uma coisa, Tércio. Eu estou bastante feliz com a repercussão do nosso primeiro capítulo. Fantástico. A gente quer agradecer vocês. Eu estou muito feliz com a repercussão. Muito a gente soltou nas mídias sociais e eu recebi essa semana uma ligação do Elon Musk falando. É verdade. É que a gente pode sonhar. Brincadeira, não foi do Elon Musk, não, foi do meu pai. Ele estava me parabenizando, ele falou que ele estava muito orgulhoso e que realmente a gente procura trazer uma carga de informação, de conteúdo, mas sempre com muita diversão, com muito amor, que é o que a gente gosta de falar. E a ideia é a gente sempre melhorar, cada dia que passar, cada momento que a gente estiver juntos, a gente tentar passar o melhor para vocês. Esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito, né? Então hoje o capítulo 2 já vai ter alguns ingredientes diferentes, vocês vão ver no caminho, certo, André? Exatamente, Tércio. Eu vou aproveitar. Vou pedir para você apresentar o nosso convidado de hoje. Grande. E eu já vou agradecer imensamente pela confiança, pelo privilégio, pela oportunidade. E apresenta, e aí vamos deixar ele se apresentar também. É lógico. Então, nosso querido Paulo Araújo, um homem de vendas. A gente quer trazer sempre um cara que consiga transmitir matérias e vendas aqui para o público, né? E você, Paulo, é um cara que sempre é um oriundo dessa área. Você tem um comichão que a gente tem, você tem o casco duro que a gente teve, né? Então, Paulão teve experiências na área de tecnologia, passou por empresas como AT&T, Oracle, passou na PeopleSoft e teve uma migração muito interessante para a área de varejo de consumo, varejo de estética. Isso é incrível. E isso que a gente depois quer escutar um pouco mais de você, né, Paulo? Claro. Então por favor, seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo, querido. Eu não sabia, estou honradíssimo. Você não tinha me falado. Você não é o segundo convidado, não. Você é o primeiro convidado. Ou é o capítulo 2, querido. Capítulo 2. É o capítulo 2. Você é o primeiro convidado. Nosso privilégio. Que responsabilidade. Responsabilidade. Imagina. Que legal, muito legal. Muito obrigado. Acho que vai ser um negócio bastante... Uma troca bastante interessante, né? Sim. 2 baita vendedores aí, pelo amor de Deus, cara. Mas vamos falar, vamos ver. Que legal. Tá bom, Paulo, e nós começamos o nosso podcast, no último capítulo a gente aproveitou para contar um pouco das nossas histórias, nossa história de vida, nossa experiência, a evolução das nossas carreiras. A gente chegou à conclusão que junta a minha experiência, mais a experiência do Tércio, nossa, milenar, mais 4h40, dá pra gente tomar um ônibus. Só linda. Mas por favor, meu amigo, eu queria te conhecer, queria ouvir um pouco da tua experiência, da tua história, compartilha com a gente. Fala para nós, quem é o Paulo? Vamos tentar lembrar aqui rapidamente quem que é o Paulo Araújo, 9º filho de 9. Já nasci vendendo, tinha que vender meu espaço. Boa. 9, eu era menorzinho. Metade me protegia, metade me odiava. Estava no meio, né? Eu tinha que me proteger, cara. Era a minha primeira experiência de venda. Voto de Minerva. Teve uma fase da minha vida que meu pai foi um cara, graças a Deus, muito bem de vida, um cara muito legal, um cara que educou a gente com muito carinho, muita atenção, muita responsabilidade, não deixou faltar nada, mas, jovem, briguei com o velho. No meio da faculdade, fui ser garçom. Quer vendedor melhor do que garçom? Não tem. E eu ainda não tinha a manha de carregar a bandeja, eu botava debaixo do braço. Eu vendia a noite inteira, cara, passava a noite vendendo. E foi interessante que no meio dessa experiência, um amigo meu me convidou para trabalhar numa empresa de capital misto. Meu primeiro emprego formal, devia ter 22, 23 anos. E... Você nunca tinha nada. Nenhuma experiência com a venda corporativa? Nada. Só aquilo que você falou, só a casca mesmo. Só a casca. Só a vontade de querer fazer business. Eu sempre fiz um negocinho, mas... Entrei na empresa, cara, 3 meses de curso,
trancado numa sala de aula, salarinho, aquele tiquezinho comida, lá, um monte de benefíciozinho, né? Falei, pô, não posso perder isso aqui. Claro. Tá bonito, quero vender, quero entrar nesse negócio. Meu negócio era vender. Tinha um nome bonito lá, mas era vendedor. Né? E, cara, foi me dando um desespero, cara. Fazia o curso lá. Eu tinha 20 e poucos anos, e lá só tinha as raposas velhas, que vieram das grandes empresas antes da informática acontecer, máquina de escrever. O cara trabalhou na Olivetti. Aquela turma. E eu, o menininho lá, o Júnior da turma, né? Nunca tinha feito nada parecido. Estou lá avançando, indo, e os caras, fica tranquilo, Paulo. Depois lá no final você vai ver que você vai aprender e tal. Eu fazendo curso, aprendendo bit, byte. Informática estava em 1982, eu acho, 3. Não tinha, não existia. Você fala de mim, viu, cara? Eu vou ter muito conteúdo para falar das últimas décadas, porque o vendedor, vou pegar até esse gancho, Paulo, se você me permite. O vendedor, ele não precisa necessariamente passar pelas experiências. Não. Ele ouve. É isso. E ele incorpora aquilo. Então eu vou ser um cara que eu vou ter uma narrativa das décadas de 80 e 90 incrível. Mas vamos lá, meu amigo. Porque eu lembro que o pessoal tinha muito característica dos produtos. Vamos vender esse negócio, eu vou saber vender isso aí. Tinha um andar lá que antigamente o computador ficava numa sala de vidro, fiz o falso, o computador era grande, né? Sim. Um negócio enorme. E fazia meia dúzia de contas, era um absurdo aquilo. Eu passava por aquela sala, conversava com o computador. Como é que eu faço para te vender? Eu não sei como é que é. O meu trabalho é ser vendedor, né? Eu estava gostando da parte técnica, mas, pô, meu negócio era vender aquele negócio lá, né? Bom, os caras falavam para mim, fica tranquilo que no finalzinho o Nilson, que era o gerente da filial, vai dar um curso de vendas, fica tranquilo, você vai ser bom, fazer as provinhas, tirar uma nota boa. Eu quero vender. Muito bom. Curso de vendas, velho, esquece. O cara me ensinou a vender coisa que vende na televisão, velho. Não tinha nada a ver com vender tecnologia. Vender liquidificador. Cara, fez a propaganda da Coca-Cola, não tem nada. Saí de lá desiludido. O cara, não, fica tranquilo, você vai conseguir, você vai sair com os caras, você vai ver os caras vender. Aí fui sair com os caras vender, os caras vendiam para os sócios da empresa. Banco do Brasil, Bradesco, governo, não sei o quê. Eu falei, pô, isso não é possível. Não vou conseguir vender isso daqui. O cara chegava lá e ficava falando das características do computador e tal. Eu falei, não vai dar. E eu acho que naquela época ninguém conhecia nada também, né, Paulo? O comprador não sabia o que era computador, não? Não. Os clientes também tinham um problema sério, né? Porque eu imagino que devia ser assim, a demanda era escassa, a demanda, né? Pois Então o cara falava, vou comprar um negócio que eu não sei exatamente... Pra que serve? Né? E aí que diz aquela frase, que é muito comum, que diz o seguinte, ao corte aí. A tecnologia informática, ela veio para resolver problemas que antes a gente não tinha, né? Boa. Não é? Boa. Você matou Exatamente. a pau. Porque é o seguinte, cara, eu lembro que eles, quando eu saía com os mais velhos, a gente voltava na hora do almoço, por exemplo, tinha uma salinha, era um corredor assim, né? O andar era um corredor inteiro, tinha uma salinha ali, que era uma salinha que ninguém ia. E que ficavam uns cabeludos lá. E eles falavam para mim assim, Paulo, você nunca fala com esses cabeludos, fala isso para vendedor. Brincadeira, cara. Corri para pegar e conversar com o cara. Fui lá entender o que os caras faziam. Eles eram os programadores. Antigamente tinha esse nome, o cara fazia programa. Ele fazia o programa e ele me deu uma aula de como funciona o computador. Ele escrevia ali nas fichas e tal, e depois ele ia para dentro do... Tinha uns caras, acho que na sua época tinha uns cartões aí, né, Paulo? /3, não, estava começando a deixar de ser assim, já estava começando com... Já... Era aquela tela verde, era fósforo verde, né? Mas o importante não era, tá vendo, as características, eu não era ligado às características, eu estava ligado assim, como é que resolve o problema, qual é o problema? O problema na época era a contabilidade, que tinha que trazer para a empresa de pequeno porte, que era o meu mercado. Ele cantor de vendas. Olha. Chegava no dono da empresa e falava, dono da empresa, como é que vai ser a sua contabilidade? Perguntava, eu trazia o cara, nem eu entendia de contabilidade, eu trazia o cara que falava de contabilidade, o cara, aí então vou comprar um software teu, eu comprava o programa que falava, né? Vou comprar o teu programa, junto com o meu computador. Só que o programa em si era um pedaço da história, era meio. Você sabe, Paulo, isso você está falando aqui, e a gente vem de uma escola que ela é técnica,
né? Mas ela tem a necessidade de uma venda financeira, né? De um convencimento financeiro, porque ela demanda um investimento pesado em prol de alguma coisa. Sem dúvida. E depois que a gente começou ao longo da nossa história aí, tentar passar para outras pessoas, desenvolver outras equipes, vendedores, e principalmente uma coisa que a gente gosta de fazer muito, né, Tércio, que é pegar gente nova e ajudar a desenvolver, criar, né, que a gente fala, é o pulo do gato que você colocou aí, Paulo, que você citou logo de primeira, que é o seguinte: legal, porra, sensacional que tudo isso faz tudo isso, mas eu quero saber o seguinte, para que isso aqui? Porque o vendedor, quando ele consegue entender o que ele está vendendo, mas sob a ótica do que aquilo vai resolver, ele põe qualquer coisa na ótica. Né? Que aí você pode chamar de venda consultiva, venda complexa, pode ter o nome bonito que for, que inclusive de tempos em tempos esse nome ele muda, sai uma meta. Mas no final do dia é o seguinte: vendedor, para de olhar para aquilo que você está vendendo e olha aquilo que o seu cliente quer comprar. É isso. Porque é o seguinte, Steve Jobs, ele já dizia, e no começo as pessoas achavam que aquilo era pura arrogância e orgulho, e ele dizia o seguinte: o nosso cliente, ele não sabe o que ele quer comprar até que a gente fale para ele. É isso aí. Né? Você tá louco. Você vai numa indústria de alimentos, você quer dizer para mim que o executivo principal de uma indústria de alimentos, ele não sabe o que ele precisa? Não sabe. Não sabe. Ele não sabe. E ele pode se dedicar, ele pode gastar o tempo que for, ele pode ir atrás de literatura, ele pode participar de congresso. No final do dia, ele tem a necessidade de ter um parceiro que vai chegar do lado dele e que vai falar assim: talvez eu não venda para você nesse momento, porque talvez o meu produto não seja suficiente, mas eu vou te ajudar a comprar melhor, eu vou te ajudar a resolver o seu problema melhor. Né? E não é à toa que é um cara que, se você olhar, Steve Jobs é um cara que revolucionou 5 indústrias, né? Puta. Telefonia, claro, só falar. Dentro, dentro do que a gente chama ainda até hoje de celular, ele botou um instrumento de música, tocador, que ele falou assim: você não precisa comprar um disco, você precisa comprar uma música, porque você não quer ouvir todas as músicas, você quer comprar aquela música. Depois ele revolucionou a indústria da fotografia, quando ele jogou a câmera de potência dentro, né? A indústria da informática, que foi a primeira, quando ele tinha essa visão de o computador tem que ser um negócio assim: você tira da caixa e liga como uma TV, não tem que instalar, não tem que fazer, você não é um técnico, você não é um especialista. Quebrou a hegemonia dos caras. E por último, que eu não sei, mas pouca gente sabe, num determinado momento da história dele lá, ele foi afastado da própria empresa, por conta de algumas características humanas, entre outras coisas. Que todo gênio tem, tá certo? Pelo menos é o que a gente vê na história. Não é? E aí ele falou: vamos montar uma outra empresa aqui, se associou com 2 produtores ali, montou uma empresa de animação, chama Pixar. Só fez filminhos como Procurando Nemo, Toy Stories e outras coisas. Revolucionou a indústria do cinema. Então, e no fim do dia, Paulo, o vendedor, ele é um cara que não pode se aquietar. Ele tem que ser incomodado. Ele tem que olhar para a mesma coisa que todo mundo olha e falar: tem alguma coisa a mais que eu preciso mostrar aqui. Ele não se conforma. Quero falar um pouco sobre isso, posso? Agora. Eu fiz um curso numa empresa em Atlanta, um inglês veio nesse curso. E eu com o meu inglesinho, né? Bem ruimzinho, mas eu entendi a mensagem que ele me deu. Foram 2 dias intensos, foram 3 dias intensos com esse cara. E ele comparou o vendedor com um cara na época, não sei se você vai lembrar, você com certeza vai lembrar, o Columbo. O Columbo. O Columbo era um cara que andava com um overcoat. O André lembra, eu não... O Columbo era um cara, ele era um detetive particular, um investigador. Ele andava com um overcoat marrom, o carro dele era marrom opaco, ele andava com um charuto marrom apagado e tinha uma cara de idiota. Ele comparou o vendedor com o Columbo, explicou o porquê. Você acabou de falar. Você tem que descobrir o que o cara precisa. Você é um investigador. Tem que ajudar o cara a investigar. Junto com esse curso, eu fiz um outro curso na mesma empresa, chamava-se Fox Guide, Guia do Fox, que era como planejar o que a gente chamava de account planning, o nome da época.
Você tinha que planejar quem que vai te ajudar, investigador, quem vai abrir a porta para você, quem vai pegar na tua mão, quem é contrário às suas ideias, quem tem uma outra agenda para controlar, para fazer um outro negócio, e quem que decide. E fazer a pergunta que todo vendedor tem que saber fazer. Tem grana? Tem budget para isso? Então pode faturar? E que muita gente esquece de perguntar. Eu diria que a maioria. Esquece de perguntar. Você sabe, Paulo, a gente, ao longo dessa história toda, a gente passou por processo de liderança de equipes. E liderar a equipe de vendas é aquele desafio, porque você quer fazer com que a sua equipe seja uma extensão do que você estaria fazendo ali na frente, né? E esse é o grande desafio. E a maioria desses profissionais, primeiro que assim, a visão de processo é muito complicada na cabeça do vendedor, ou de tipos de vendedores. Porque na maioria. Quando o vendedor ele enxerga que ele tem que fazer relacionamento em todos os níveis, ele enxerga a importância do decisor, mas ele sabe levar em consideração a importância do influenciador, que muitas vezes é um cara que está ali na beirada, e aí você fala assim, poxa, esse cara, dentro da organização ou dentro da hierarquia, talvez ele não apareça muito, só que esse cara, ninguém percebeu que depois ele é o último que vai levar uma ligação lá do presidente da empresa e fala assim, e aí, posso assinar esse negócio aqui? E o cara fala, faz. Eu vou construir em cima do que vocês estão falando um caso muito interessante. Eu tenho um amigão meu, faz tempo que eu não falo com ele, ele era vendedor da Kibon, né? E o papo dele era fazer aquele trajeto nas padarias, nos botecos, para poder colocar a geladeirinha Kibon lá. E naquela época brigava com o Gelato, brigava com o Iopa, brigava com os caras. E eu vivia, eu já estava na Xerox, venda consultiva, aquela coisa toda. E eu falava com o cara, eu falei, Arthur, pô, mas, cara, não tem coisa mais fácil do que vender sorvete pro seu Manuel. Ele falou, cara, aí que você se engana, porque o seu Manuel está aposentando. Quem está tomando conta da padaria é o filho dele que estudou em Harvard. Vocês não acreditam. Para eu convencer esse cara, hoje eu tenho que fazer diferente. O seu Manuel ainda tinha uns elementos que relacionamento que a gente conseguia fazer. Hoje com o filho dele é diferente, velho. Olha que maluco. Mas olha, você me deu um gancho agora que eu até não sei se é muito legal que eu vou fazer, mas eu vou te dizer pelo seguinte, cara, esse curso que eu fiz lá em Atlanta, ele foi desenvolvido por um cara, vocês lembram do Jeremy Lane? Da tua época? Não, que é isso, Paulo. Foi o cara que vendia o Jeremy Lane, são os precursores da SAP. Tá? McCormack and Dodd. McCormack era um cara, Dodd era outro cara, esses dois, seu Manuel da padaria, que desenvolveram esse curso. Eles colocaram o conhecimento do dia a dia do seu Manuel da padaria no papel, cara. Ele nos ensinou a fazer isso. Olha que louco. Então é um negócio muito interessante. Experiência. Agora, eu não quero te cortar, não, mas eu tenho uma curiosidade assim enorme de saber assim, como foi sua transformação para o mundo do cosmético, cara? Como é que foi essa? Como é que é sair de uma área de altíssima tecnologia e montar uma empresa com um time de vendedores de cosmético, velho? Cara, aquilo que ele comentou agora, que é você ter que transformar pessoas, né? Mas antes houve uma transformação interna. Eu tive que mudar muito. Tá. Porque eu estava acostumado com uma coisa e achei que salão de beleza era uma... Vender que bom. Salão de beleza é fácil, aqui vender que bom. Bem lembrado. E, cara, não tem nada... Olha que o que bom não está patrocinando aqui, viu? Que bom, depois eu tive isso aí. É isso aí. Mas uma coisa que eu aprendi, que antigamente, quando a gente fazia a venda desse padrão que nós falamos há pouco, normalmente o negócio era mais quente, né? Eu não precisei estudar mercado. O marketing estudava mercado para mim. Nesse lugar, eu tive que entender. Demorei muito tempo. Mas como é que você montou uma distribuidora, então? Montei uma distribuidora de cosméticos de uma indústria holandesa de high performance, premium, e eu precisava primeiro entender o que era esse negócio. Levei um bom tempo para entender a diferença que é você vender cosmético e ajudar o salão a ganhar dinheiro. Esse é o lance. Então, quer dizer, o lance não era mais vender cosmético, o lance era ajudar o cara a fazer
como é que a gente fez isso? Com sala de aula. Então, eu montei equipes de professores que davam aula de cosmetologia, tudo para cabelo, e nós criamos um negócio chamado, até pegaram esse nome, todo mundo usa, nós até mudamos o nome agora para HPP, mas o nome era Seminário de Gestão e Marketing para Salão de Beleza. Eu ensinava gestão e marketing para salão de beleza. Pô, E quando eu estava falando de estudo de mercado, foi depois que eu compreendi que esse negócio era um negócio muito mais complexo, que você não estava vendendo uma tinta para cabelo, estava vendendo um negócio para a pessoa ganhar dinheiro. É um tremendo business. Um tremendo business. O que aconteceu? Eu fui entender quem que era o meu mercado, quem que entendia, quem que teria capacidade e competência de acompanhar o que nós ensinávamos. Então, realmente foi uma luta muito grande. Um choque, Você né? acompanhou um pedaço, Sim, claro. você acompanhou uma parte, foi um choque é. violento. E depois que eu entendi o negócio, eu aprendi, porque eu fui para a rua, fazer o trabalho de vender, bater de porta em porta, entender quem é o mercado. Fiz um acordo com a Unicamp, lembrei disso agora. A gente foi entender quem que era o mercado com o pessoal da economia da Unicamp, os estudantes da economia. Falando, foi uma experiência realmente muito legal, cara. A garotada da economia fez um garimpo da cidade, começando com Campinas, né? Aliás, uma experiência bem complexa, a cidade de Campinas. E nós entendemos, não era o salão top que comprava o nosso produto, era a cabeça top. Eu fui na cabeça do dono do salão, fui na cabeça do cabeleireiro, e nós conseguimos transformar esses caras, alguns caras. Quem entendeu, cresceu, avançou, foi muito bem obrigado. Quem não entendeu, ficou lá, do jeito dele lá. Só para fechar a pergunta que ele fez, depois que eu aprendi e fui para a rua, a gente começou a treinar a equipe de vendedores. Foi o que você falou, tá? Então, pupilos. a minha pergunta era exatamente dessa. O salão era o seu vendedor? O salão era o seu revendedor? Era ali que o valor agregado aparecia? Era ali que o valor agregado aparecia. Porque o cliente do cabeleireiro, não importava se o cara botasse lá capim gordura lá no cabelo da mulher. Obrigado. Depois que o cabeleireiro aprendeu a história do valor, que eu comecei falando sobre isso, ele aprendeu a falar. Então a gente fazia cursos de mechas, era o nome lá que tinha. Para fazer mecha de esses cabelos bonitos. Sim. Tinha um jargão. Que o cabeleireiro aprendeu esse jargão e começou a usar nas mulheres. E elas sentiam a diferença. Elas percebiam a diferença. Teve um caso, esse caso é muito interessante. Tinha um cara lá em Vinhedo, que a gente acabou ficando amigo de todo mundo, né? Falou, você precisa me ajudar, cara, eu estou muito cansado, eu trabalho muito, e tal, não sei o quê, e o rendimento não dá no final do mês, eu não sei o que fazer. Olha só o que eu pedi para ele fazer. Você é sócio do salão? Sou sócio do salão. Então, tá vendo aquele mezanino lá em cima? Você vai lá pro mezanino, vai botar uma cadeira bonita, um ambiente bonito, vai servir um café diferenciado, tá? Só isso, mais nada. E dobra o preço do corte. Dobra o preço? Vou fazer uma conta rápida para você. Se você dobrar o preço e atender metade, você vai faturar o mesmo, não vai? Só que você não vai diminuir o seu trabalho, vai aumentar a fila, tá? O que aconteceu? O cara ficou louco. Não deu outra, cara. E fora que ele nivela ali, né? Ele traz alguém que está disposto a isso aí, consumir o que ele está oferecendo, né? Eu acho muito legal, porque você não tem a menor ideia como é que funciona esse mercado. E se você lembrar do nome do seminário, Seminário de Gestão e Marketing. Eu ensinava o cara a fazer marketing. Ele fazia e dava direitinho. Que beleza, cara, que beleza. E o cabeleireiro também tinha algum curso tinha algum treinamento nesse sentido? O seminário de gestão e marketing era para todo o salão. Então a gente trazia. Até para atendente lá, até a menina. Principalmente para a face, né? Linha de frente. Era nós. Ela que ganhava os brindezinhos, ganhava as coisinhas. A gente cuidava muito bem delas. Era dentro do seminário, era um curso para recepcionista, que nós chamávamos. Tinha o curso para manicure, que é outro ponto de vendas. Era na mão da mulher, imagina, fazendo carinho na mão da mulher, tudo que ela falava. E fora a relação de confiança que se cria, né? Violento. Outra coisa, o cabeleireiro mexe com o cabelo. Você não tem esse problema, né? Eu também. Por enquanto eu tenho. Os caras mexem com o cabelo, velho. A mulherada se entrega, é impressionante, cara. Então, realmente, e é assim, ó, desde o primeiro papo até agora, só agregou. Nada do que eu aprendi eu deixei de usar. Tá. Dentro do salão, você tem que fazer o account planning.
Você tem que entender quem que dá, quem que é o último cara, Lindo. quem que é a pessoa que vai ajudar a fazer. Quem influencia, Quem quem, influencia, quem vai E decidir. olha que gancho legal que o Paulo está trazendo para a gente. Uma coisa aqui, a área de vendas ela é cheia de, vamos dizer assim, jargões, muitas vezes clichês, ou rotulados como que isso é óbvio. Sim. Isso aí, só que a grande maioria das pessoas esquecem de fazer o óbvio. Olha só, e eu vou já soltar um clichêzão, mas que atrás de todo CPF, de CNPJ, atrás de todo CNPJ tem um CPF. Tem um CPF. E se você consegue estabelecer a relação, É isso. Concordo. não é? Integralmente. Estabelece. E olha o exemplo que ele citou, eu nunca tinha pensado nisso, mas isso se aplica em várias situações, né, Tércio? Salão de beleza, primeiro que é o seguinte, ninguém vai para um salão de beleza para tentar ficar pior do que entrou. Sim ou não? Claro. Sim ou não? Isso. Perfeito. Ou Isso. seja, a expectativa já é aqui em cima. Lógico. E olha o perigo, ok? É. Eu vou entrar vou comer um lanchonete, legal, eu vou naquele mínimo necessário. Se me surpreender, melhor. Alguém aqui já entrou num McDonald's e saiu, putz, que McDonald's Maravilhoso, cara, esse né? McDonald's dá... Não, né? Não. Você já sabe o que você vai encontrar, você já sabe o que você vai comer, Expectativa você já é sabe isso o aí, quanto né? você vai pagar, quanto tempo você vai ficar lá dentro, né, Paulo? É isso. E vai embora e ok. E tá ok. Né? É. E se você foi no mês 5 vezes no McDonald's, não sei se foi 5, se foi uma, não sei se eu fui esse mês, Sim. mas tá lá. Padrãozinho. Quando mexe com a imagem da gente, a expectativa é, né? E aí, Você está falando de experiência dentro do salão, né? exatamente, Paulo. A experiência, se eu entro num salão, vou cortar o cabelo, vou... Claro. Legal, só que o cara fala assim, vem cá, como é que você está cuidando do teu cabelo nas últimas semanas? Que produto que você usou? Opa, pergunta diferente, né? E me diz uma coisa, você Tá contente, está né? cortando porque você vai para algum evento nos próximos dias? Puta É uma vida, manutenção é isso aí. mensal? Né? É isso aí. Você já senta na cadeira de forma diferente. Você fala, eu vou tentar, no meu caso, tá, Paulo? Eu vou tentar compartilhar um pouco mais de informação a meu respeito, ver se ele consegue fazer alguma coisa para me ajudar, né? Claro. Né? Perfeito. E no final do dia o que você está fazendo é estabelecer uma relação de confiança. Perfeito. Porque quando você entra num salão de cabeleireiro, primeiro que você imagina que ali existe uma Claro. preparação, tá certo? Sou treinado. Técnica. Por isso que muitas vezes você vê lá os diplomas, os certificados na parede, Sim, né? sim. Então a expectativa é alta. E é difícil. E aí, só para fechar, e aí eu queria até pegar esse gancho, queria que você complementasse, Paulo, para ver se faz sentido mesmo e não é nenhuma bobagem. Cada vez que um salão recebe um cliente novo, ele vai por tudo ou nada, porque ele não tem uma segunda chance. Se ele faz um trabalho Puta, mal né? feito, Com certeza. você não volta, Sniper. você fala, nem passa na frente, E vai falar mal. e vai falar, e aí a natureza do ser humano, pelo menos umas 10 pessoas você vai falar negativo. Se Influenciar for positivo, negativamente. você fala 5. Se é negativo, você faz 5 vezes espalha pro mais. bairro, cara. Que é do ser humano. Faz sentido isso aí? Faz todo sentido. Por isso que eu disse no começo aqui, quando a gente foi entender o que nós tínhamos para fazer, e com isso em mãos, nós fomos entender quem que se identificava conosco. Sim. Eu falei, não é o salão top que interessa. É a Ou seja, cabeça não é top. qualquer segmento de salão que daria para fazer esse trabalho. Qualquer segmento daria. Ah, é? Dependendo da cabeça da pessoa. cabeça do Na cara, entrada hoje aqui, viu as perguntas que eu falei pro detetive? Que a vendedora, Lógico, a vendedora é um problema. A menina tá com cílio postiço, tá com a unha, perguntei a Lá manutenção. na recepção. Na recepção aqui de baixo. É. Quer dizer, quem que é uma recepcionista? Não quero depreciar ninguém, mas ela gasta uma grana com ela. É isso. Entendeu? Que proporcionalmente, perto do rendimento que ela não É grande, com certeza é grande. Ela deixa de comer legal, vai comer um sandubinha para poder fazer a unha dela. Aí já é uma inferência. Pode ser que seja, mas o negócio de cílios é caro. Quanto tempo dura? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Ela deu essa parte informação. do orçamento. Então é assim, ó, tem um outro lugar que é de uma colega nossa na Bahia, que lá tem muito cabelo afro. E as meninas, principalmente as domésticas na época, entende isso daí.
elas economizavam a grana para fazer o alisamento do cabelo. Então, assim, ó, respondendo a sua pergunta, o salão top vai bem, obrigado, mas não é obrigatório ser top. O que é obrigatório? É a cabeça do profissional, a cabeça do dono do salão. Isso é obrigatório, para poder cumprir. Isso é básico. Né? Você vai pegar alguém que não tem background, vai ensinar. Eu sempre falo brincando, eu sou engenheiro, né? Sempre falo brincando, você vai ensinar diferencial integral 2 para um cara que não fez soma e divisão? Lógico. Não vai conseguir, ele tem que passar por todo o processo do Uma geral. escada, né, que ele tem que... Para entrar no nosso processo, neste processo, que era o seminário de administração do salão e marketing, ele tinha que ter um background, tinha que ter uma coisa, e tem que ter aquele olho de vendedor. Nós todos somos. É isso. Então, o cabeleireiro, na verdade, respondendo a sua pergunta, é o vendedor. É o vendedor. E ele, normalmente, nessa turma que nós fizemos, ele sempre surpreendia, positivamente, apesar da expectativa. Lindo. É muito legal, porque vem novidade. Toda segunda-feira o cabeleireiro, este tipo de cabeleireiro, vai para uma sala de aula. Legal. Aprender tendências, aprender o que está acontecendo na Europa, e vem coisas da Europa através da distribuidora para a gente poder fazer cursos. Aí faz encontro anual, junta aquele monte de cabeleireiro. E aí faz aquela Uma bagunça, mas tem treinamento no meio, muito curso. E esses treinamentos, vocês criaram conteúdo, tudo? Seminário de gestão e marketing, só nós que criamos. Eu e o Jorge, que você conheceu. Sim. Que Deus eu tenho, do Alceu, um gênio. Tá. O de tendência, a gente segue tendência europeia. Vem de Perfeito. fora. Né? Vem de fora. Tem curso de A galera adora, né? especializado. Os caras estão... De novo, cara. Nós estamos ajudando o cara a fazer dinheiro. E é engraçado, em nossa proposta aqui do Pode Faturar, constantemente a gente está ouvindo essas experiências, essas histórias, as vivências, Claro. e transformar isso aí de alguma forma em dicas e tentar materializar essas histórias para que a nossa audiência, que é o vendedor, Sim. pegue o gancho para o lugar. Ainda nesse universo do salão de beleza, tem uma coisa que no final eu acho que coroa tudo isso que a gente está falando, que você pode reparar. É muito comum nesse universo a gente ver quando um cabeleireiro ou um profissional desponta, ou ele tem ali uma ambição de avançar um pouco e até de repente abrir o seu próprio salão, e a primeira coisa ele leva, porque a relação de confiança do cliente está no profissional. No profissional. Né? Leva o cliente. Leva o cliente, é muito comum. Com certeza. E eu já vi relatos, você vai até o salão falando, não está mais aqui? Poxa, você pode me falar onde que ele está? Não, ele abriu um outro salão. Obrigado, hein? Vai lá. E de novo a gente cai na relação de confiança. Né? No final do dia a gente está vendendo. Eu sou meio louco nisso, né? Você sabe que eu Só troco, isso, né, eu troco óleo, hoje eu moro no interior de São Paulo, eu troco o óleo do meu carro em São Paulo, na Vila Mariana, desde que eu comecei a dirigir. Eu não consigo Mas essa é uma trocar óleo. característica, vou então trazer mais um ingrediente para essa brincadeira nossa, é uma característica do confiança. masculino. O cara vai no cabeleireiro, ele fica fiel até a morte. A mulher O não? homem. A mulher, ela gosta de dar uma avaliada. É mesmo? Mas ela volta no cara, para Tá. saber se o cara tá bom ou não, vai no outro. Ela topa a primeira Ela faz o experiência. benchmark ali com as amigas. Né? Exatamente. O que as redes sociais facilitou muito, né? Exatamente. Tá perfeito. O homem não, o homem é mais fiel. É. Meu caso é diferente porque... Tá vendo, mulheres? Somos fiéis, o homem é fiel. É verdade. Aliás, eu tenho que fazer uma menção, desculpa dar uma... Imagina, vamos lá. Vendedoras, vocês estão no nosso coração também. Né? Queremos vocês estar aqui junto com a gente. Isso aqui não é um programa machista, aqui é um programa para Pelo todo amor de Deus, mundo. pra todo Tá mundo, certo? é isso aí. Então, Exatamente. vendedora, você tem o seu lugar aqui no Pode Faturar. Vou trazer uma Vamos vendedora lá. para você entrevistar. cara. Pô, tá lindo, a gente adora. A gente adora. Bate meta todo mês. Aí, ó. Todo Pô, mês. é isso aí. De É isso aí. mulher. Ela é vendedora daqui. E vou falar. Aí, falei a marca. Como é que... Você vai buscar o patrocínio depois, tá? Corta aí, A gente vai fazendo os acordos assim. Às vezes desse jeito. Não, fala aí, Peraí, fala como é que aí. é? Fala de novo. E você sabe, Paulo, assim, legal, a cara. gente fala muito, né, do desenvolvimento e venda está baseado muito no relacionamento, em transmitir a confiança, aquela coisa, né, do olho Sim, no olho. sim. A gente teve muita dificuldade nesse período que a gente viveu de pandemia,
onde a gente teve que reaprender a se relacionar através de computador, fazer reunião virtual, claro. coisas, né? E a gente tem essa capacidade, né? O vendedor tem essa capacidade de se adaptar. Mais rápido, é impressionante. Nós somos mais rápidos. E você colocou uma coisa da recorrência, né? De meta, de buscar. Opa. E eu vou pegar esse gancho com uma palavra chamada disciplina. Boa. Vendedor é disciplinado e tem que ter disciplina. Tem que ter. O bom vendedor tem que ser disciplinado, meu irmão. Olha o Sem gancho, disciplina, olha o gancho. você não vai. Você tem que ser Senão não chega lá, né? Não Não tem chega jeito. lá. Uma coisa que eu inventei para os meus meninos lá, porque vender tecnologia é um caminho. Vender essa coisa que você tem meta todo mês, porque as metas para quem vende software complexo, que é o que eu fazia, é um ano. Lógico. Tem um ano e meio para você fazer um relacionamento, entrar na São empresa. ciclos diferentes. Salão de beleza, né, cara? Todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Então, nada como ter muita disciplina. Eu criei uma metodologia para os meus meninos, eu fazia reunião com eles toda segunda-feira. A nossa região era a região de Campinas, vinha gente de toda a região, segunda-feira, marcava para eles virem. E eu sentava primeiro eu dava um curso para eles, sempre algo somando, trazendo novidade, ensinando alguma coisa na área de vendas, e sentava com um por um, cara. Eu fiz um softwarezinho aqui, meio lá, bem, mas bobinho. Sim. Mostrava a semana, fazia o planejamento da semana. Você vai em tal salão, o que tem no salão? Ficava ajudando o cara, pensar qual é a pergunta, qual é a resposta, fazendo o planejamento dele mesmo. E quanto é que vai vender lá? Vai vender tanto, naquela semana você precisava vender X mil reais. Matou o primeiro cliente, não vendeu, era automático, já dividia pro resto. Claro. O outro, porque chegava na semana, no final da semana, ele conseguia matar a meta dele. Claro. A meta era semanal. Ele falava, Paulo, você é louco. Eu falei, louco não, você está feliz, passou o final de semana feliz, você matou tua meta, cara. Comissãozinha no bolso. Muito legal a tua pergunta, cara. Disciplina. Em qualquer área, tá mesmo na área de um ano, se você não tiver disciplina, você vai ter problema lá na frente. A venda é um processo. Para você cumprir o processo, você tem que ser disciplinado, não tem jeito. E para percorrer ele inteiro, porque muita gente tenta, às vezes, pular algumas etapas, né? Inclusive a etapa de validar se o que você está fazendo, o que está propondo, faz sentido. Porque senão depois no final do dia você está aquela história, né? Você está vendendo banana, o cliente está esperando receber laranja, entrega maçã e no final ele paga por goiaba. Por goiaba e acabou. Não fazer, né? Porque no final não cobra. Porque você não pode faturar. E não, aí não pode faturar. Porque no final você fala, caramba, mas não era isso? Pô, eu entendi que era aquilo. E eu entendi que eu tinha explicado. Né? E isso que você falou cai no processo que eu expliquei há pouco de account planning. Sim. A minha mulher fala, mas você está tão feliz por quê? Você vendeu? Eu falei, vendi a reunião. Vendi o próximo passo. Isso é disciplina, cara. É verdade. Às vezes o gol daquela reunião é você ter a próxima. É isso aí. Né? E deixa eu falar um negócio de disciplina que não tem nada a ver com a gente aqui. Claro, a casa é sua. Foi quando eu aprimorei minha disciplina. O Terceiro vai lembrar direitinho. Eu era um cara um pouquinho gordinho, né? Bem fora da colesterol alto, tudo meio alto e tal, não sei o que lá. Resumo, senão vai ser longo. Comecei a correr. Com um professor, comecei a fazer corrida de rua. Tem uns 18 anos, se não me engano. É impressionante, cara, o que a corrida de rua te ajuda na disciplina. Você fica mais disciplinado do que você já era. É um negócio... Vendedor, se você quiser aprender a correr, te dou a dica. Depois eu falo para você, cara, é só ligar pra gente aqui. Excelente. Você sabe que da nossa audiência aí, enfim, dos nossos amigos que acompanham a gente, tem bastante gente que tem o esporte, né, como... usei corrida, mas é o esporte. Em especial a corrida, eu ia falar. Porque é o seguinte, primeiro, a corrida, ela é um dos esportes que depende quase que integralmente de você. 100%. Né? E ela tem um objetivo? Ela depende menos de equipamento, de lugar. Bom tênis. Exatamente. Então, eu tenho aqui, o meu hobby é canoagem, você depende ali do teu barco. Jogar tênis. Você tem... E muitas vezes você depende de alguém, dependendo do esporte. A corrida, é claro que é gostoso, é melhor, é tão bom você correr em turma, porque você se desafia, você desafia o teu amigo, tá? Mas se você tiver necessidade, você vai sozinho. Vai sozinho, eu vou sozinho. E você tem a disciplina da recorrência, você tem a disciplina do horário, você tem a disciplina da meta, você tem a disciplina da evolução, você tem a questão da sua autocobrança, do seu autodesafio. Né? E a gente falou, Paulo, num dos primeiros
dos primeiros momentos que a gente começou a conversar no último episódio ali, a questão da venda, da profissão vendedora, ela ser uma profissão que ao mesmo tempo que você está inserido e falando e se relacionando com todo mundo, ela é uma profissão que ela exige, ela é sozinha. Ela exige a automotivação. E as empresas muitas vezes gastam tempo, departamento pessoal, departamento de recursos humanos, para criar metodologia, para estar motivando os colaboradores de uma maneira geral, mas a força do vendedor é interna. Né? E é curioso porque às vezes você tem dois profissionais, os mesmos recursos, mesma ambição, mesma meta, só que um voa e o outro não voa. Patina. E às vezes tem a mesma habilidade de falar, conhece tão bem ou até melhor o produto que está vendendo, só que... Então, mas isso aí tem a ver com aquela velha máxima das vivências que nós tivemos no passado, que era, por exemplo, vou pegar um cara técnico, um molecão do suporte, um moleque técnico que eu vou trazer para venda porque o cara entende pra caramba da área técnica e vai se dar bem lá. E não é bem assim, complexo, meu querido. eu acho complexo. É muito mais complexo, certo? Porque às vezes o cara é um tremendo entendedor de produto, tremendo entendedor das coisas que a empresa vende, mas ele não tem energia. Ele não tem essas características de vendas que pode fazer esse cara cumprir a meta que é o que o cliente. Aliás, outra máxima que existe é pegar o melhor vendedor que você tem e transformar ele num supervisor, transformar ele num gerente. Princípio de Peter. Não é, cara? Roubada, Você está perdendo um ótimo vendedor e criando as um duas gerente coisas. horrível. Você está perdendo um profissional, Isso. né? E que tem ali que já tem uma confiança, que já conquistou ali um espaço, já conquistou uma fonte de automotivação, porque ele, né, vai criando aquilo, e de repente você coloca ele na expectativa de que ele consiga multiplicar aquilo que ele é. Isso. E no fim, você cria um processo de cobrança, você cria uma pressão que ele não está acostumado a conviver, você cria uma limitação para o trabalho dele, onde faz com que ele não consiga desenvolver. É isso aí. E no fim você perdeu um grande vendedor e às vezes tem um mau gerente. É isso aí. E não é difícil a gente ouvir histórias, a gente tem amigos que passaram por isso, né? Vários. Que o cara fala, pô, e no final do dia ainda estou ganhando menos. Nós temos casos que o cara pediu para voltar. Eu quero voltar a ser vendedor. Não quero mais isso aqui, não. Cuidar de gente, cuidar no de meu caso foi desse o contrário, jeito. eu não deixava. Foi engraçado. Olha, uma coisa que eu falei aqui, que eu tenho que. O meu planejamento, eu acredito muito em planejamento estratégico. O meu planejamento, quando eu saí da primeira emprego, eu falei, puta, eu tenho que ser vendedor no resto da minha vida. Pus na cabeça isso. Até montar distribuidora. Quando eu vi que estava, tanto que eu passei por várias empresas, 2, 3 anos numa empresa, 2, 3, 4 anos noutra empresa. Porque quando os caras vêm com essa ideia de multinacional, então tem mania de te promover, né? Agora tá na hora de você virar. Eu falei, eu vou vender outra freguesia, negão. E você sabe que um outro negócio legal que a gente também tem que estar sempre em mente, assim, um bom vendedor, ele não é necessariamente um bom gestor. Nunca. Mas o bom gestor, ele tem que ser um bom vendedor. O técnico de futebol precisa jogar bola. Porque você falou, Paulo, uma coisa muito... eu tive a oportunidade de ir para a área de vendas em 98, quando eu fui trabalhar num fabricante de tecnologia, na HP, e eu entrei como pré-vendas, um técnico, então era uma formação técnica, que ajudava o vendedor que era bom para fazer relacionamento a entender qual que era então era o afiar do machado, né? É isso aí. Então o meu vendedor ali, ele cavava o espaço e quando me dá flecha aqui para eu atirar. André, agora é hora de Sim. A machadada técnica que mostrava, né, sustentava o discurso do vendedor para ter o benefício ali do que o cliente estava procurando. Então, voltando ao que você colocou lá no começo, você tem o software, você tem a plataforma, no final do dia o que o cara precisava, então eu vou transformar todo aquele monte de ferramenta que eu tenho em alguma coisa que faz sentido para ele. É isso aí. Né? É isso aí. E aí na minha carreira, tive a oportunidade de ir crescendo e ganhando mais espaço e maiores desafios.
mas o tesão mesmo tá com eu falo assim, então faz o seguinte, marca a reunião lá que eu vou junto. Isso. Pô, mas então tem que chamar o diretor. Não. Essa reunião eu vou, né? Porque aí era o momento do, como você falou, o momento do esporte, né? É o melhor era momento você do poder esporte. pegar todo aquele monte de história que você viveu, mais aquele monte de história que você conversou com várias pessoas e você fala assim, putz, agora chegou a hora de eu pôr em prática, né? E aí o cliente, então, porque aí eu tenho esse problema, putz, eu acho que eu tenho um negócio que pode te ajudar. Assim, eu não vou puxar catálogo do produto, eu não vou puxar especificação, porque ó, aí Peça. aqui é igual o A, o B, o C faz igual. Isso aqui, o software, você puxa para lá, puxa para cá, no final do dia entrega igual. Isso aí. Só que eu vou dizer uma coisa, ó, combinar isso com isso e a confiança de depois que vender a gente voltar aqui para dar a cara e ouvir sempre que você precisar, isso aqui combinado Claro. vai resolver o seu problema. Perfeito, cara. Né? Perfeito. E aí a gente consegue manter e clientes viram amigos, clientes mudam de lugar, mudam de E empresa, levam passa a você. mão no telefone, Tércio, Isso aí. eu tô agora no banco, Tércio, agora eu tô aqui numa rede de supermercado, eu tô, É isso aí. né? É isso É aí. o cabeleireiro que Eu ia falar do cabeleireiro que você acabou não Não é? falando. O cabeleireiro liga. Ele fez o cara que fez o curso de marketing. O cara que fez o seminário de marketing, ele liga. Ele está instruído a ligar. Legal. É um negócio bem. Meu, Muito tem legal. muita coisa desse mercado para se falar. Tem uma história bem. Para falar sobre a cabeça do cabeleireiro. Tinha um cara que eu acabei ficando amigo dele. Ele tinha uma rede de salão numa cidade X. E ele alugava a cadeira. É. Então, cada cabeleireiro era uma empresa, né? Então, tinha um pool de recepcionistas, as maquininhas era tudo do salão, era uma rede de vários salões. E no final do mês, lá, no final da semana, eu me lembro, ele pegava do salão e pagava as comissões de quem trabalhou e tal, não sei o quê. Mas eles estavam na mesma marca, mas eles se viam como concorrentes. Já mostra padrão. Eu falei para o menino, Marcelo, não vai dar aqui, não vai dar. Uhum. Aí depois que eu doutrinei o Marcelo, expliquei para ele que não ia dar, ele falou, Paulo, deixa eu te contar uma história engraçada, então acho que você tem razão, né? O que aconteceu? O cara é tão Competitivo. despreparado e competitivo que ele pegou a tesoura e cortou o material cortou o secador de cabelo do cara do lado. O cara do lado, o cara não atender mais, cara. Cortou, acabou. Eu falei, porra, velho. Então não dá. Então, infelizmente não vai conseguir muito legal. abranger o conhecimento É que isso nós aí. queremos passar, né? Então tem que pensar nesse negócio do background que eu havia dito, né? Isso aí. Muito bom, Paulão. Paulão, você está na Garra Aliança, não é isso? Garra Você é o Aliança- CEO da Garra Garra Aliança é uma Aliança. empresa de serviços que a gente prestou para algumas outras empresas aí. Teve até um outro fato, vou até ser rapidinho. Claro, imagina. Eu fui prestar consultoria para uma fábrica de cosméticos, eu e o Jorge. Jorginho, cadê você, meu irmão? E a primeira pergunta que eu fiz pro cara, estava na feira, na Hair Brasil, aquela lá, tinha um standzinho, eles pagavam pra gente estar lá. O cara entrou, contou a história dele, eu ouvi, eu olhei pro Jorge e falei, pô, legal, acho que dá pra ajudar esse cara, né? Uhum. Você tem dinheiro? Primeira pergunta que eu fiz pra ele. Tenho. Vai precisar de grana. É, Pode bancar. Não tinha. Não tinha. Não tinha. mentira. Ficamos, fomos para a cidade dele, longe pra Você vê? caramba, fizemos um trabalho, prestamos. Aí chegou na hora da grana, marketing precisa de grana, precisa de marketing, Sim. não deu certo. É. Mas Mas isso faz parte, faz né? parte. Não, só queria lembrar que é importante Lógico. você perguntar. Tem grana, E- né? Tem que E perguntar. de novo, né? É. Às vezes a gente vê situação onde o vendedor parece que tem um pouco de receio. Claro. Isso Eu- acontece muito. E eu tenho cara. vivido isso recentemente, algumas experiências que estão dentro mais ou menos do que a gente, do que eu vou falar aqui. É aquela hora certa de você fazer a Tem pergunta hora. para saber se tem pista para você É o isso aí. projeto, Claro. né? Claro. E depois, e aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse momento, Paulo, que é o chamado momento do follow-up, né? Qual que é a dosagem que você acha que o vendedor tem que fazer para cobrar o andamento do negócio? Então é o que a gente falou, né? O goal da próxima reunião. Isso. Com aquele cuidado também da inconveniência de, putz, espera aí, eu já Sim. falei que eu estou apresentando internamente, já falei que o projeto está Comenta indo aí. para o comitê, né? E
Porque você sabe que é o seguinte, quando o vendedor fica em silêncio, desculpa, quando o nosso cliente fica em silêncio, Isso. ele está em silêncio com você, porque ele está falando com o seu concorrente. Sim. Claro. Né? Então não, ele está analisando. Aí você vai lá fazer as reuniões de venda e o vendedor, e esse negócio aqui? Não, a diretoria está analisando. Primeira semana, segunda semana, ele está analisando a proposta do concorrente, né? Porque a nossa ele já está pondo meio em consideração. Sim. Como é que você vê a dosagem entre o quanto você tem que fazer esse follow-up, como é que você faz isso sem, né, sem romper a corda ali? Essa pergunta ela é muito boa, obrigado, e muito complexa. Porque a gente que trabalhou nas multi aí, né? Uhum. Eles não querem saber. Eles querem a resposta. E você não pode avançar o sinal, senão você se queima. É um negócio Uma linha muito complicado. tênue. Então, volta lá de novo no começo. Você tem que criar um relacionamento. Teve um cara que eu não posso nem citar, que eu estava numa empresa grande e o presidente era bem complexo, era bem rígido. E foi uma época que eu descobri que o business lunch era uma roubada. Eu dei fora do business lunch, principalmente o interno. Por que eu estou te contando isso? Eu fiz um relacionamento com um cara quando eu entrava num grande banco multinacional aqui no Brasil. Eu entrava na sala dele, ele era o cara que representava o banco no Banco Central, no Bacen. Tá. Ele entrava, Paulo, tinha um sotaque, Paulo, como vai? O que aconteceu com esse cara e com todas as pessoas que eu tive sucesso de venda? Eu criei um elo de relacionamento. Claro. Então eu nunca incomodei o cliente com pergunta indiscreta. Lógico. Não faço isso. Então eu evito. Quando o cara começa só de lembrar, né? Quando o chefe ficava pedindo, pregando coisa assim, calma, eu vou trazer, dá um tempo. Essa tua pergunta, eu falei que era muito complexa a resposta. São várias vendas que você está fazendo. A venda interna é um negócio complexo. E não é um cara, um time, Sim. um monte de gente te olhando, você tendo que... Sim. É um negócio muito complexo mesmo. Exatamente. Qual que é a linha? Como é que você administra a linha entre você não deixar o negócio esfriar, Perfeito. né, ou distanciar, mas também cuidando da inconveniência ali para o cliente falar, peraí, cara, eu vou tirar você do negócio porque você me liga e tal, entendeu? Sim. Como é que você administra isso, né? O que eu acredito? Chato é chato. Chato não tem jeito. Então eu entendo, né? Tem a venda interna. Eu falei para você que é uma pergunta complexa. A resposta é complexa. A pergunta é simples, a resposta é muito complexa. Porque você tem que fazer um monte de venda. A venda interna são vários departamentos. Financeiro, lembra? Vender para financeiro, tem que vender para todo mundo. O tempo todo você está se vendendo. Não é diferente no teu cliente. Quando você começa o teu relacionamento, você tem que aprofundar o relacionamento. Você falou há pouco que o teu vendedor, quando você foi virar pré-venda, ele era o cara do relacionamento. Ele tem que ser o cara da credibilidade do relacionamento. Vai dar intimidade para ele acompanhar o que está acontecendo, cara. Então ele nunca vai ser chato, nunca vai perguntar. O cara vai ser verdadeiro com você. Se ele não for verdadeiro com você, pode contar que você está sem a venda. Já pode colocar, tira do pipe. Tira do Ele, pipe. o relacionamento Passa dele, o relacionamento dele, pelo que você está dizendo, Paulo, tem que chegar a ponto de ele falar, abre o jogo comigo, se for, vamos, se não for, não vamos, me avisa, É isso aí. porque eu também vou dosar a pressão É isso aí. e a cobrança que eu estou recebendo. O relacionamento dele é o seguinte, teve um dia que o presidente me obrigou a participar de uma reunião, e eu falei, olha, infelizmente eu tenho uma reunião com o presidente da não sei o que lá, um almoço. Posso ir junto? Claro. Ô, fulano, eu falei que ia almoçar com você, ele quer ir junto. Você abre a tua agenda aí. Dá um jeito. Esse é um relacionamento que eu acho que tem que ter. Entendeu? Eu acho que você tem que chegar naquele ponto que quando o cara falar para você, olha, você tem que arrancar isso assim, olha, tá frio, tá morno, eu acho que vai rolar, ou você tá com um concorrente bem agressivo aqui. Isso você conquista com um relacionamento. Você não vai conseguir. O cara não vai te contar a verdade. E você falou uma coisa muito legal, Paulo, e eu acho que esse vai para o nosso vai pro book. que é o seguinte, chato, ele é chato. Até se você não ficar forçando ele para fazer follow-up, a pouco que ele vai falar vai ser chato.